Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 7 de março, a nossa quinta-feira. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, vamos analisar os jogos desta quinta-feira, sem mais delongas, sem enrolação. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fortalece aí, deixa um comentário, beleza? Me desculpa por não ter feito o vídeo de ontem. Ontem eu tive que resolver 1 milhão de compromissos, tá bom? Já mandei lá no grupo do Telegram explicando. Enfim, sem mais delongas, vamos analisar os jogos de quinta-feira. Começando com Roma e Brighton, cara. Jogo de ida. Seguinte, odd 2,10 para Roma, cara. Pode ser interessante a gente talvez trabalhar um empate anula Roma. A Roma que é, cara, um time casca grossa em Copas, beleza? Principalmente a Europa League, time que costuma chegar na fase final, tá bom? Enfrenta um Brighton que não é um time acostumado com a Europa League, tá? O peso de camisa é muito maior pro lado da Roma. Jogando em casa, talvez o empate anulando pode ser interessante. Vamos dar uma olhada na campanha da Roma em casa? Olha só, dos últimos 5 jogos perdeu apenas um, dos últimos 10 jogos perdeu apenas um, dos últimos 15 jogos continua perdendo apenas um, e é da Inter de Milão que eles perderam, tá? Não é qualquer adversário. Dos últimos 20 jogos, aí sim nós temos a segunda derrota, que é pro Milan também, um adversário bem enjoado. Tanto o Inter de Milão quanto o Milan também venceria do Brighton. Então, cara, o empate anulando uma vitória da Roma pode ser interessante, dependendo da escalação. Vamos dar uma olhada aqui na fase de grupo. A Roma se classificou em segundo com 13 pontos, em 6 jogos venceu 4, empatou 1 e perdeu 1, tá? E o Brighton também se classificou, só que se classificou em primeiro, só que com a mesma quantidade de pontos que a Roma. A Roma com 13 pontos, só que ela classificou em segundo porque o Slavia Praga classificou com 15 pontos. No grupo do Brighton, o Marseille só conseguiu fazer 11 pontos, então o Brighton conseguiu passar em primeiro com a mesma quantidade de pontos que a Roma. O segundo artilheiro da competição, cara, é o Lukaku da Roma com 6 gols e 1 assistência. Se o Lukaku tiver confirmado na partida, é um dado interessante para a gente estar a favor da Roma, já que o João Pedro, que é o artilheiro do Brighton e o terceiro artilheiro da competição com 6 gols, está fora, está machucado, beleza? O atacante João Pedro do Brighton brasileiro. Então, cara, com o João Pedro machucado, que é o principal jogador do Brighton na competição, e o Lukaku titular, já é mais um dado interessante, o que me põe a favor da Roma. O segundo jogo que nós vamos analisar é do Karabag contra o Bayer Leverkusen. Aqui também eu quero trazer alguns dados interessantes. O primeiro dado que eu quero trazer é que o primeiro jogo é na casa do Karabag, mas não é na casa do Karabag, tá bom? O Karabag vai jogar no Tokiv Baramov Stadium. Putz, olha essa pronúncia minha do Azerbaijão, tá bom? Primeira coisa, então não joga em casa, tá? A distância entre o jogo que é no Baku, né? Esse estádio fica na cidade de Baku, lá no Azerbaijão, e a cidade de Karabag, né? Que chama Karabakh, é de 3 horas de carro, deve ser umas 4 horas se eles forem de ônibus, mas provavelmente pode ser que eles vão de avião, se Baku tem aeroporto, deve ser uns 40 minutos. De qualquer forma, a torcida de Karabakh não vai estar tão em peso, não é todo mundo que consegue fazer uma viagem para assistir uma partida de futebol, então pode ser que muitos torcedores ali estejam para ver a partida por causa do Leverkusen e não propriamente do Karabakh. Provavelmente a grande maioria será do Karabakh, mas essa questão de não jogar dentro de casa mesmo, cara, pode influenciar um pouco a favor do Leverkusen. Segundo dado que eu quero trazer é que o Karabakh é da competição do Azerbaijão, então os dados estatísticos que eu vou trazer aqui, cara, não vai ter comparação com a Bundesliga da Alemanha, beleza? O Leverkusen é muito mais time que o Karabakh, por mais que jogue fora de casa, cara, eu tô fechado nessa vitória do Leverkusen. Ainda mais que, olha essa fase de grupo do Leverkusen, são 6 jogos, 6 vitórias, 19 gols feitos e apenas 3 gols tomados. É uma média de fazer 3 gols e tomar menos que meio. Tô fechado com a vitória do Leverkusen, é um jogo que eu espero gols. Talvez trabalhar até um handicap -1 do Leverkusen pode ser interessante. O terceiro jogo que nós vamos analisar é do Sparta Praga contra o Liverpool, tá? Aqui eu tô fechado com a vitória do Liverpool também, numa odd 1,80 dá pra gente até colocar o handicap 0,0, handicap -meio, que se terminar empatado a partida, reembolsa meio stake. Se o Liverpool vier com um time misto, cara, pode ser arriscado. Talvez o Liverpool empatar aqui e vencer em casa seria algo a favor do Liverpool, até porque o Liverpool tá disputando o título da Premier League, que eu não sei, cara, mas é bem provável que tenha um peso maior ganhar a Premier League do que ganhar a Europa League, beleza? Pô, ganhar do seu rival Manchester City, que tá numa fase fenomenal, cara, ganhar a Premier League em cima do Manchester City, às vezes é muito melhor do que ganhar a Europa League, já que o Manchester City ainda disputa a Champions League, entendeu? Que é uma competição acima da Europa League. Então, dependendo da escalação do Liverpool, dá para trabalhar algo a favor do Liverpool. O Liverpool que quer ganhar
todos os títulos essa temporada, porque é a despedida do Klopp. Então eu tô enviando a vitória do Liverpool a rodo lá no grupo Telegram, porque tá tendo valor. Porque o time de sub-20 do Liverpool tá dando a vida, o time sub-21 do Liverpool tá dando a vida, o terceiro time do Liverpool tá dando a vida, o time reserva do Liverpool tá dando a vida, o time misto do Liverpool tá dando a vida, e o titular, infelizmente, cara, não tem como, porque tá sem Alexander-Arnold, sem o Wallace, sem o Diogo Jota, sem o Johnny, sem o Matip, sem o Thiago. Então são muitos jogadores, muitos desfalques. Então não tem o time titular, mas com certeza se tivesse, estaria dando a vida. Então, fechado com a vitória do Liverpool, parênteses, depende da escalação. Milan contra o Slava Praga, cara. Aqui também eu tô fechado com a vitória do Milan, tá bom? Tô fechado com a vitória dos grandes favoritos, cara, que eu acredito que estão levando essa competição a sério, tá? Por isso que a do Liverpool é a única que eu não fecho, eu dependo da escalação, tá bom? O Leverkusen tá dando a vida nessa competição aqui, quer levar esse título junto com a Bundesliga, que já tem uma vantagem enorme, tá? O Milan, cara, simplesmente meteu 3-0 no jogo de ida na fase anterior contra o Rennes, cara. Entrou pra matar, praticamente quase fez todos os gols do primeiro tempo, se eu não me engano, mas matou a partida, tá? Depois perdeu fora de casa, foi um jogo mais relaxado, mas mesmo assim perdeu de 3-2, tá bom? Aqui provavelmente fará a mesma coisa, virar pra esse jogo aqui pra matar a partida logo, pra conseguir fazer um jogo tranquilo lá em Slavia Praga, tá bom? O Milan também que quer ganhar essa competição aqui, porque a Serie A Team já é da Inter de Milão, praticamente. Matematicamente a Juventus pode passar. Tá, mas não é o Milan da mesma forma, então é uma forma do Milan ganhar um título essa temporada, tá bom? Então a Europa League, oitavas de final contra o Slavia Praga, tô fechado com a vitória do Milan, dá pra explorar o handicap -1, que vem se cumprindo também. Benfica contra Rangers, cara. Dá pra fechar com a vitória do Benfica, muito cuidado, porque eles vieram de uma goleada do Porto, tá? Tomou 5 cocos na cabeça e perdeu o clássico contra o Sporting também, então vem de 2 derrotas consecutivas. Muitas vezes eu repito aqui nos meus vídeos que quando o time vem de 2, 3 jogos sem vencer, é muito bom entrar um pezinho atrás, porque a gente não sabe como é que vai ser essa partida, tá bom? Só que os 2 jogos foram fora de casa contra adversários muito difíceis pela Liga de Portugal, tá? No caso do Sporting foi pela Taça de Portugal, mas o Porto foi pela Liga de Portugal. E esses adversários, cara, são complicados jogando na casa deles, é clássico, entendeu? E agora o Benfica joga em casa, então nada melhor do que dar uma resposta para a torcida. Numa odd 1,65, 1,70 pode ser interessante a gente comprar. 1,55, cara, eu prefiro deixar o jogo pro ao vivo, tá bom? Se essa odd bater 1,65, 1,70, provavelmente eu enviarei essa entrada lá no grupo Telegram, tá? E eu vou fechar com a vitória do Benfica. Terminamos as análises dos jogos da Europa League, tá bom? Agora eu vou analisar os jogos da Conference League, tá? Vou analisar apenas 2 jogos. Da Europa League também eu analisei os jogos, só que eu vi valor e algumas entradas pela live, tá? Agora da Conference League, jogo do Ajax contra Aston Villa, eu queria trazer uma observação, tá? Cara, odd 5 pro Ajax jogando em casa, o mercado sabe de alguma coisa? Porque se o mercado espera que o Ajax vá com o time reserva, show de bola. Agora o Ajax contra com o time titular contra o Aston Villa, meu amigo, essa odd 5 é um handicap mais um pro Ajax. Se o Aston Villa vencer por um gol de diferença, cara, reembolsa. Eu não vejo o Aston Villa vencendo o Ajax por mais de 2 gols de diferença, não. Pode até vencer a partida, mas por mais de 2 gols de diferença, cara, acho que tá equivocado, tá? Mas depende muito. Às vezes o mercado já sabe que vai com o time misto, vai com o time reserva e tudo mais, aí começa a ter valor essa odd do Ajax jogando em casa contra o Aston Villa. Mas mesmo assim, cara, complicado, porque o Ajax jogando em casa, ó, são 5, 10, dos últimos 15 jogos perdeu apenas 3, cara. Uma odd 5 pro Ajax, que dos últimos 15 jogos perdeu apenas 3 jogando em casa, cara. Abriu o olho pra esse jogo aqui. Se o Ajax vier com o time titular, o valor está pro lado do Ajax. Mas se vier reserva, fora do mercado. União Saint-Gilloise contra o Fenerbahçe. O União Saint-Gilloise joga fora de casa também, porque o estádio não tem capacidade para receber a Europa League. Porém, cara, o União Saint-Gilloise tem grandes probabilidades de chegar nas fases finais, tá? Dessa competição. E dar trabalho aos grandes, tá? Fenerbahçe é um time casca grossa. Fenerbahçe é um time que costuma disputar a Champions League, mas jogando dentro da Bélgica, cara, sinceramente, talvez o empate anule o União Saint-Gilloise ou uma dupla chance o União Saint-Gilloise pra gente lucrar com o empate, porque igual contra o Frankfurt, eles empataram em casa, entendeu? E conseguiram vencer lá na Alemanha, entendeu? Então é um time que tá dando garra, tá dando a vida. Então Fenerbahçe, se ficar um pouco desconcentrado por causa da disputa do título na Turquia, cara, interessante demais a gente estar a favor do União Saint-Gilloise, tá bom? Também é um jogo que eu espero 2 gols, não esticaria mais que isso, apesar do que o jogo de ida da última rodada foi contra o Frankfurt, ficou de 2-2, tá? E no jogo da volta, 1-2. Então, cara, saiu mais gol no jogo de ida que no jogo da volta. Abriu o olho para esse jogo aqui. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, e o bilhete pronto dos jogos desta quinta-feira, tá? É uma dupla na vitória dos grandes favoritos que eu comentei no vídeo, tá? Vitória do Leverkusen pagando 1,37, vitória do Milan pagando 1,42.
Essa dupla deu um total de odd 1,95, uma relação ideal de 2 greens para o Red. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, um abraço e valeu!